recebendo essa programação. Queridos, Deus tem feito descer uma palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhá-la com você. Ela se encontra no livro de Salmos. Você que tem a sua Bíblia, abra ela. Você que não tem, acompanhe aqui a leitura. Salmo 128 e o verso 3, que nos diz assim: a tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados de sua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor de sua mesa. Amém. Meus irmãos, quero falar um pouco subordinado ao tema 4 coisas extraordinárias que Deus fará em sua casa. Amém? Não existe lugar melhor que a sua casa. Perceba que quando uma família unida decide fazer uma viagem, nas suas férias, há um grande planejamento, há um grande caminhar, as pessoas se assentam para fazer as suas anotações, para ter a sua liberdade financeira, para que possa fazer a sua viagem em família. E é interessante que aquele tão aguardado momento, quando chega, a família desfruta, a família se alegra na viagem, mas não vai demorar muito tempo e uma saudade vai brotar no coração dessa família. E saudade de quê? É claro que é a saudade de casa. Existe um ditado que diz: a melhor comida é a comida que é feita na minha casa. A melhor cama é a cama da minha casa. O melhor travesseiro é o travesseiro da minha casa. Porque a nossa casa é um lugar de tranquilidade. A nossa casa é um lugar de segurança. É um lugar de alegria. E é na nossa casa que nós temos comunhão com Deus. Nós gostamos muito de estar no templo adorando a Deus junto com os nossos irmãos. Isso é maravilhoso. Mas me diga outro lugar que você pode entrar no quarto, fechar a porta, orar, chorar, demonstrar os seus sentimentos íntimos a Deus sem que ninguém te interrompa. O quarto é o lugar onde você coloca aquele hino que você gosta, aquele louvor que fala com a sua alma e você chora na presença de Deus sem que ninguém interrompa aquele momento de intimidade com o Senhor. Porque a nossa casa é um lugar de comunhão. E a nossa casa também é o lugar onde as pessoas experimentam o poder de Deus. Quem nunca teve essa experiência? Esteve em casa, alguém tocou a campainha, você saiu para fora para atender e era uma pessoa que estava chorando, uma pessoa que estava triste, depressiva. E você chama esta pessoa para a sua casa, você ora pela vida dela, você libera um conselho, uma palavra, aquela pessoa logo se sente bem. Você vê o agir de Deus na vida daquela pessoa. E eu tenho certeza que quando esta pessoa ela se lembra daquele momento, ela vai se lembrar que a casa dele, a casa dela que me recebeu, é um lugar de Deus. É um lugar onde o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas fraquezas. Só que nós sabemos que a nossa casa ela pode ser um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de alegria, mas nem sempre é assim. Porque o diabo ele luta contra a nossa família, o diabo ele luta contra a nossa casa, contra o nosso lar, para que a nossa casa, a nossa família seja um lugar de destruição. Porém, Deus está mudando o quadro, Deus está mudando a história, porque através desta palavra, o Senhor fará 4 coisas extraordinárias na sua casa. Aleluia. Então, em primeiro lugar, a sua casa será um lugar de comunhão. A Bíblia diz no Salmo 128, verso 3, que lemos, que a tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados de sua casa e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. O que isso revela? Isso revela a produtividade da família, a fertilidade da família. E nós sabemos que existem muitos lares que estão inférteis. Existem muitos lares onde não conseguem mais produzir para Deus. São lares estéreis. Só que nós sabemos que nesta manhã toda esterilidade está caindo por terra na sua casa. Toda infertilidade está caindo por terra na sua família. Porque Deus está trabalhando de uma forma tão extraordinária
que os teus filhos produzirão frutos que glorificam ao Senhor. Glória a Deus. A sua esposa produzirá frutos que glorificam ao Senhor Jesus. A sua casa será um lugar de produtividade, bênção de Deus e alegria. Todo fruto que está sendo gerado na sua casa hoje serão frutos em que as pessoas olharão e vão dizer: verdadeiramente, esta família produz para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a nossa casa sendo lugar de comunhão, nós também entendemos que o quarto da nossa casa, a sala da nossa casa, quem sabe a cozinha da nossa casa, é o lugar onde falamos com Deus. Entenda, queridos, em Daniel capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que foi colocado um edito, colocado um decreto, aonde Daniel não poderia orar. Ele tinha que falar ao seu Deus, não poderia orar a outro Deus. E sabe o que Daniel fez? A Bíblia nos diz que ele entrou dentro do quarto. Ele dobrou os seus joelhos. Aonde, Luiz? No quarto. E ele orou ao seu Deus. Qual é a lição que temos aqui? Nós entendemos que a nossa casa, o nosso quarto, a nossa sala tem que ser um lugar de refúgio. Quando as provações vêm, talvez você procura tantos lugares, você procura a rua, você procura as vielas, você procura muitos lugares para poder falar com Deus porque você não tem paz em casa. Só que Deus está fazendo da sua casa, Deus está fazendo do seu lar, do seu quarto, um lugar onde mesmo nas provações da vida, você vai dobrar os joelhos e você vai vencer as guerras. Aleluia. Você vai dobrar os joelhos e você vai vencer as pelejas. Acredite nesta palavra que está sendo liberada. Você vai começar a entrar na sua casa, no seu quarto, e você vai chamar um quarto de guerra, porque mesmo nas lutas, nas provas, nas dificuldades, o diabo tentando te destruir, você de joelhos no quarto vencerá todas as tribulações, vencerá todas as guerras, vencerá todas as enfermidades, porque a sua casa, o seu quarto, a sua sala é um lugar de comunhão mesmo em meio às provações. Receba essa palavra em nome de Jesus. Queridos, em segundo lugar, a sua casa será um lugar de transformação como a casa de Jetro. Em Atos capítulo 7, versículo 29, a Bíblia diz que Moisés saiu do Egito como um assassino. Você conhece a história? Moisés, ele defendeu um dos seus irmãos, ele feriu o egípcio, matou o egípcio, escondeu o egípcio. Só que foi descoberto que Moisés matou aquele egípcio. E quando foi descoberto o que ele fez, ele fugiu. E ele fugiu para a terra de Midian. Ele fugiu para a casa de Jetro, que era sacerdote. Sabe o que eu acho interessante? Que Moisés, ele tinha um passado difícil. Moisés, ele teve um passado muito complicado. Porque ele saiu como um assassino e ele saiu como fugitivo. E Jetro o recebeu em sua casa. Já parou para perceber que quanto mais oramos, mais pessoas problemáticas parece que vêm até a nossa vida, até mesmo na nossa casa. Quanto mais buscamos a Deus, mais pessoas que têm dificuldades, deficiências espirituais vão chegando para perto de nós. E nós não conseguimos entender porque as pessoas às vezes entram na nossa casa. Só que talvez você que está me ouvindo foi transformado dentro de uma casa. Talvez você que está me ouvindo aceitou Jesus dentro de um lar. Aceitou Jesus dentro de um culto onde estava sendo realizado dentro da casa de alguém. Eu posso te dizer algo? Deus fará com esta pessoa que está me ouvindo. Deus fará com as pessoas que Ele tem colocado nos seus caminhos aquilo que Ele fez com você. Seja no culto, no lar, na sua casa. Seja dentro da reunião de oração, dentro da casa da sua família. Deus transformará pessoas. Deus transformará o presente de muitas pessoas. O que Deus fará na sua casa, o que Deus fará no culto do lar, na sua família, será algo extraordinário. Glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés chegou assim na casa de Jetro, que era sacerdote. Interessante que o texto ele dá o detalhe, Jetro era sacerdote. Então Jetro ele tinha habilidade, Jetro ele tinha capacitação, Jetro ele tinha entendimento das coisas de Deus. E um assassino, um fugitivo, ele chega na casa de Jetro. Por que ele foi até a casa de Jetro? Eu entendo assim, que Jetro era capacitado por Deus. Jetro tinha vida com Deus e ele tinha potencial
para transbordar aquilo que ele tinha na vida de outras pessoas. As pessoas que estão chegando na sua vida não são pessoas que você tem que descartar. Não são pessoas que você tem que mandar embora da sua casa, muito pelo contrário. Se existem pessoas que têm problemas, passados ruins, dificuldades, que estão chegando na sua casa, é porque Deus te deu potencial para pregar para essas pessoas. Glória a Deus. Deus te deu potencial para levar essas pessoas até Cristo. Aleluia. Deus te deu potencial para orar pela vida daqueles que estão dependendo, aqueles que estão fracos na fé. Não deixe que as pessoas vão embora da sua casa sem que elas sejam abençoadas. Aleluia. Não permita que pessoas batam na sua porta e você vire as costas. Não, use a graça que Deus te deu. Use a capacitação que Deus te deu. Use a unção que Deus te deu para abençoar vidas, nem que seja dentro de seu lar. Glória. Meus amados irmãos, em terceiro lugar, a sua casa será um lugar de cura. Jesus estava em uma casa pregando a palavra que cura, em Mateus capítulo 2, versículo 2. Ele estava em Cafarnaum, dentro de uma casa. Estavam muitas pessoas dentro e fora, de tal forma que não tinha espaço para mais pessoas entrarem. E a Bíblia diz que 4 amigos carregando um paralítico subiram até o telhado, destamparam o telhado e desceram aquele paralítico no meio daquela reunião, naquela casa. O interessante é que antes do paralítico chegar carregado pelos seus amigos, Jesus estava pregando a palavra. Olha que interessante. E depois o paralítico é curado, ou seja, começou um processo, e o processo começou através da pregação da palavra. Jesus estava pregando, então entenda, enquanto você prega a palavra na sua casa, enquanto Jesus fala da palavra na sua casa, pessoas serão curadas em Glória nome de a Deus. Jesus. Pessoas Eu serão creio, restauradas Jesus. em nome de Jesus. Aleluia. Pessoas serão fortalecidas em nome de Jesus. Em nome de Eu não Jesus. sei o que está acontecendo na sua família, na sua casa, mas entenda, pregue a palavra de Deus. Glória a Deus. Fale de Jesus Cristo. Aleluia. Anuncie uma mensagem bibliocêntrica, cristocêntrica, porque a palavra vai curar aquilo que o médico não cura. Aleluia. A palavra vai curar aquilo que o psicólogo não cura. Pregue, glória. e Deus vai operar a cura de uma forma Aleluia. extraordinária. Queridos amados irmãos, em quarto lugar, Deus fará de sua casa um lugar de ressurreição. Na casa de Jairo, Jesus ressuscitou a sua filha. Marcos capítulo 5, versículo 41 e 42. O texto diz que Jairo foi até Jesus, contou a sua situação, que a sua filha estava terrivelmente enferma, passou a história da mulher do fluxo de sangue. Depois a Bíblia retorna para a história de Jairo, e o texto diz que Jairo estava mais uma vez clamando ao Senhor Jesus para que Jesus intervisse na história de sua filha. Aí o texto diz que algumas pessoas disseram: Jairo, para de incomodar o mestre. Você não vê que a sua filha está morta? Jesus interrompeu aquela situação. Chamou Pedro, Tiago e João. Foi para dentro da casa de Jairo. Ele orou por aquela menina. Aquela menina, ela se levantou do leito e ela recebeu vida. Glória Perceba a que Deus. as pessoas diziam: para de incomodar o mestre. O pregador, o que é isso? É as pessoas apontando para a vida de Jairo e dizendo: a sua situação não tem jeito, a sua casa não tem jeito, a filha que está deitada na sua casa está morta. Para de incomodar Jesus. Mas a palavra que Deus tem para o seu coração é: a situação só é impossível até Jesus chegar. Glória a Deus. O diabo só faz arruaça até Jesus se manifestar. Porque, Aleluia. meu irmão, quando Jesus entra, ele muda a história. Quando ele entra, ele cura. Aleluia. Quando ele entra, ele ressuscita. Quando ele entra, ele perdoa. Quando ele entra, ele resgata. Creia na Glória a palavra Deus. que eu estou te dizendo pelo Espírito. Deus está entrando na tua casa hoje. Em E toda nome de palavra de Jesus. maldição contra a tua casa, contra o teu filho, contra a tua família, já está caindo por terra. Em nome Jesus de está Jesus. ressuscitando alguém na sua casa. Jesus está levantando espiritualmente alguém. Jesus está trazendo de volta alguém para a sua presença, para a sua palavra, segurando nas mãos de uma forma Aleluia. poderosa. Ele está operando de uma forma extraordinária neste momento na sua casa. Enquanto Jesus faz aquele milagre, a fé das pessoas são renovadas. A fé das pessoas são fortalecidas. Você parou para entender esse texto?
quando Jesus fez o milagre, além da vida de Jairo que foi beneficiada, a vida de outras pessoas que ficaram maravilhadas também foram alcançadas. Por quê? Porque eles receberam um renovo de sua fé. Sabe o que Deus está fazendo na sua casa hoje? Aleluia. Sabe o que Jesus está fazendo na sua casa amanhã? Através do milagre que Ele está fazendo na sua família. Através da ressurreição espiritual que Ele está operando na vida de alguém na sua casa. As pessoas que diziam que não ia ter jeito. As pessoas que diziam que não tinha mais como. Os maus faladores, as más línguas que estavam dizendo que a sua situação estava difícil de ser resolvida, são as pessoas que serão renovadas pelo teu milagre. O teu milagre vai renovar muitas pessoas. O que Deus está fazendo na sua família não vai abençoar só a sua família, vai abençoar outras famílias para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui partir para a conclusão desta palavra. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 32 ao 35, você conhece o texto? A Sulamita recebeu um filho. O profeta disse que ela receberia um filho, o profeta Eliseu. Só que a Bíblia vai dizer que o menino morre, a promessa morre, a criança morre. E aquela mulher, ela coloca o menino sobre a cama do profeta. E ela sai atrás do profeta. E no caminho pessoas perguntaram: você está bem? E ela dizia: vai tudo bem. Aleluia. As pessoas interrogavam: o que está acontecendo? Está tudo bem? Ela dizia: vai tudo bem. Parece com a tua história, não é? Parece com a minha história, não é? Às vezes está tudo difícil. Às vezes o filho se afastou. Às vezes a esposa traiu. Às vezes o marido está na bebida. E tantas coisas ruins estão acontecendo e você está dizendo: vai tudo bem. Agora olha o desfecho dessa história, que é algo extraordinário. O profeta foi até a casa da mulher e ele entrou no quarto, ele entrou na casa. E quando ele viu o menino, o texto diz que ele se deitou sobre o menino. E quando ele se deitou sobre o menino, ele orou. E o corpo do menino aqueceu. Glória a Deus. Só que ele se levanta, o menino não esboça nenhum sinal, só o aquecimento do seu corpo. Ele se levanta, anda de um lado para o outro. E quando ele volta, ele se debruça sobre o menino espirra e o menino abre os olhos. Aleluia. Vamos lá? Em primeiro lugar, o menino teve o seu corpo aquecido. Em segundo lugar, o menino teve os seus olhos abertos. Quando o menino tem o seu corpo aquecido, aquilo era um sinal. Glória a Deus. Mas quando o menino abriu o olho, aquilo era uma resposta. Sabe o que Deus está dizendo esta manhã? Você orou, eu te dei um sinal. Aleluia. Você continuou orando e nesta manhã eu estou dando uma resposta para Glória a sua a Deus. casa. Eu estou Jesus. dando uma resposta para a sua família. A situação não fica desse jeito. Aleluia. Nesta manhã eu entro para mudar o quadro. Nesta manhã eu entro para ressuscitar. Nesta manhã eu entro para fortalecer. Pessoas que estão afastadas vão voltar. Glória a Deus. Pessoas que saíram de casa vão voltar. A sua casa será abençoada. Eu creio, A bênção de Deus será sobre o seu lar. Aleluia. E eu quero concluir esta palavra e já passar para o pastor Osmar. Eu quero dizer: a sua casa, ela tem que ser um lugar de alegria. Aleluia, A Jesus. sua casa tem que ser um lugar de paz. E todo impedimento, tudo aquilo que impedia a alegria, a paz de reinar na sua casa, já caiu por terra por intermédio do poder da palavra. Você terá saudade da sua casa. Quando você sair da sua casa, você vai olhar as horas para retornar, porque Deus fará você ter saudade, porque a paz retorna ao seu lar.